Opa, meu amigo, tudo bem? Bom, esse vídeo ele vai ser um pouquinho diferente, porque a minha intenção aqui não vai ser contar uma história, mas sim um pequeno testemunho. E para você que não me conhece, eu sou Vinícius, estudante de teologia, e eu quero falar um pouquinho sobre Alessandro Vilas Boas e dialogar um pouquinho com você sobre como que Deus ele usa a vida de pessoas para moldar completamente a vida de outras pessoas. Afinal, foi exatamente isso que Deus fez comigo e eu vou te contar como nesse vídeo. Alessandro Vilas Boas é um pastor, cantor, compositor e um dos líderes da Igreja One, que é basicamente um ministério que nasceu ali dentro do Mackenzie, lá em meados de 2012. E atualmente ele mora com a sua família lá em Londres, onde eles estão implantando mais uma comunidade da Igreja One. E bem antes dele se mudar lá para a Inglaterra, né, lá em meados de 2019, 2020, eu vi uma notícia em algum site gospel. Eu não me lembro muito bem qual que era o site na época, mas acho que eu vou colocar a imagem aí da notícia na época. Acho que era meados de 2020. E nessa notícia dizia que o Alessandro Vilas Boas foi repreendido por um pastor. Se eu não estiver enganado, era uma programação da Assembleia, da Umadego. E aí, esse pastor, ele interrompeu o Alessandro enquanto ele estava ministrando ali. Ele já estava... Acho que ele já era famoso nessa época. Ele já tinha algumas canções que já estavam bastante famosas na época aqui no Brasil. E aí, o Alessandro, ele estava lá ministrando, né, nessa programação da Assembleia. E por ele ter algumas tatuagens no braço, ele foi interrompido por esse pastor, né? Esse pastor interrompeu lá um momento de adoração e meio que constrangeu o Alessandro, falando assim: olha, os jovens da Assembleia não pode ter tatuagem e tudo mais. E aí ficou meio que um climão. Vou procurar esse vídeo aí na internet para mim ver se eu consigo colocar ele aqui, beleza? Se eu achar, ele vai aparecer. Alessandro Vilas Boas, usado por Deus. Eu quero simplesmente que essa tatuagem aqui era quando ele estava fora de Jesus. Não vai estimular os jovens da Assembleia de Deus Goiás. Quantos diz amém? Isso é da velha vida. E bom, assim que eu li essa notícia na época, eu lembro que eu fiquei incrédulo, sabe? Eu lembro que eu trabalhava de office boy ainda no meu antigo serviço, e aí eu li aquilo ali na tela do computador, eu fiquei, cara, como que pode e tal? Eu fiquei revoltado, né? Como que um pastor faz isso ali com um ministro de adoração ali na frente de todo mundo, um monte de pessoas e tal. Só que aí eu fui pesquisar um pouco a fundo o paradeiro, né, dessa treta toda que aconteceu na época. E aí eu já ouvia algumas músicas na época do Alessandro Vilas Boas, eu já conhecia bem raso assim o Ministério One no geral, principalmente algumas ministrações que eu já tinha ouvido no YouTube ali em meados de 2018, 19. Só que eu ainda não tinha muito conhecimento em si ali da figura atrás do cantor. E aí eu fui pesquisar, né, o paradeiro dessa treta toda, e aí eu vi, né, que o Alessandro Vilas Boas, ele tinha publicado um stories. Enfim, eu vi que o Alessandro Vilas Boas tinha publicado um stories na época falando, né, que ele não se sentiu ofendido, que o pastor ele nem precisava se desculpar com ele, que ele não de nenhuma forma ali ferido com aquilo que aconteceu. E aquilo virou meio que uma chave ali na minha mente, porque eu fiquei pensando, mano, como que pode? Tipo, ele foi meio que humilhado ali na frente de um monte de pessoas, enquanto ele fazia o trabalho dele, né, enquanto ele, muito possivelmente, ele foi convidado para estar ali, então ele não estava ali de penetra, né? E aí isso causou meio que uma confusão interna ali dentro de mim, porque eu fiquei pensando, mano, como assim? Ele não vai reagir e tal, ele não vai, sei lá, aceitar um possível pedido de desculpas desse pastor. E eu lembro que ele, na época, falou algo parecido, do tipo, gente, a gente não precisa ser ferido facilmente, sabe? Algo desse tipo, sabe? Pessoas que não se ofendem facilmente. E aí, amigos, tudo bem? Eu não queria falar sobre isso, mas eu vou me posicionar rapidinho. Gente, olha só, o que aconteceu na Umadego lá foi um caso isolado. A gente foi super bem recebido. Tiveram outros amigos meus que estiveram lá, que foi incrível. Eu vi neles uma fome de receber algo fresco. Sobre o pastor eu não o conheço, ele também não me conhece, eu acho. Mas tá tudo bem, eu respeito ele, eu entendo a postura
eu entendo ele de certa maneira, mas tá bom, acho que a gente não precisa aumentar essa situação, eles não precisam me pedir perdão publicamente, já foi pedido, já tá tudo bem, eu não estou ofendido, amém? Amo vocês. E aí, nessa atitude do Alessandro Vilas-Boas na época, eu pude perceber que existe uma grande diferença entre alguém que fala sobre Jesus ou canta sobre Jesus e alguém cuja vida parece ali apontar constantemente para a figura de Jesus Cristo. Tem uma diferença. E essa diferença na época mexeu muito comigo, porque eu olhei ali para aquele cara e pensei assim, opa, não é só mais um cantor, esse rapaz tem algo diferente. E eu já achava, né, que as ministrações dele ali eram bem espontâneas e tudo mais, então eu já percebia que esse rapaz, ele era ali diferente do comum, sabe? Ele era meio estranho na época. E essa diferença mexeu muito comigo, porque não era questão de técnica, sabe? E aí, se tratando agora da questão musical, não era questão de talento, não era sobre voz, não era sobre as composições dele, mas sim sobre um coração. Eu identifiquei ali, cara, um coração meio que quebrantado, né? E à medida que eu fui, né, conhecendo o trabalho do Alessandro Vilas-Boas, eu fui meio que me apaixonando por essa espontaneidade com que ele ministrava, com que ele até mesmo pregava, né? Eu já vi muitas pregações, foi no período ali de uma conversão genuína minha, porque eu tive o meu período de batismo, e aí alguns anos depois que eu realmente fui ter um encontro genuíno com Jesus Cristo, fui ter experiências com o Espírito Santo, e foi justamente nesse período que eu tive os meus olhos abertos. E ainda falando, né, sobre a questão da espontaneidade, né, eu percebo que hoje em dia nós vivemos numa época em que quase tudo é calculado, sabe? É tudo muito performático. Até no meio gospel, né? Tudo precisa ser perfeito, tudo precisa gerar engajamento, né? Os clipes precisam ser todos perfeitinhos e tudo mais. Hoje em dia tudo precisa viralizar. Mas quando eu assistia às ministrações dele, né, do Alessandro Vilas-Boas, muitas vezes parecia que nada ali era meio que ensaiado. Pode até ser que era, né? Muito provavelmente era ensaiado, mas não deixava muito essa sensação, sabe? Essa sensação de que não tá querendo impressionar alguém, sabe? Não era muito performático. Parecia simplesmente ali um rapaz, né? Às vezes várias, né, pessoas ali da One, simplesmente apaixonada por Jesus Cristo. E isso me fascinou de uma maneira, assim, absurda, velho. E aí, diante de tudo isso, eu lembro que nessa época eu comecei a fazer algumas perguntas para mim mesmo, sabe? Sobre a minha fé, sobre como que eu estava vivendo a minha caminhada com Deus, e essas perguntas, elas ainda se estendem até hoje, até os meus dias recentes, né? Eu começo a fazer perguntas difíceis para mim mesmo, sabe? Por que eu quero servir? Por que eu quero estudar teologia? Por que eu quero ensinar? Por que eu quero fazer vídeos aqui para o YouTube? É para que as pessoas me admirem ou para que elas saiam pensando em Jesus? Para que elas se tornem mais parecidas com Jesus Cristo e não comigo? E essas perguntas, né, igual eu falei, elas continuam ecoando dentro de mim até hoje, e foi algo que despertou em mim enquanto eu comecei ali a acompanhar o ministério do Alessandro Vilas-Boas nessa época. E eu acho que uma das razões, sabe, pelas quais o Alessandro, ele marcou muito, né, a minha caminhada com Deus e continua marcando, foi justamente porque, em vez dele atrair os meus olhos para ele constantemente os direcionava para Jesus Cristo. E é esse tipo de influência que eu considero saudável, e é esse tipo de influência que eu acho que você deveria buscar, sabe? Não buscar por artistas gospels ou gospels, não sei como é que é o plural de gospels, mas enfim, não ficar em busca, sabe, de estrelinhas, né, de pessoas somente famosas porque, sei lá, são bonitinhas ou cantam bem e tudo mais, sabe? E assim, eu estaria sendo hipócrita se eu viesse aqui e falasse que as canções, né, do Alessandro Vilas-Boas também não mexem comigo, sabe? Porque elas realmente também causaram um impacto gigantesco na minha caminhada com Deus. Eu escuto absolutamente todas as músicas. Muito provavelmente, se você for em qualquer música aí no YouTube, você vai ver um comentário meu lá nesse vídeo. E, assim, as canções, elas me ajudam muito, mas elas não são, assim, nem de longe, assim, a coisa que mais me chama a atenção no mistério dele
no geral, sabe? E eu acho que, assim, é claro que muitas pessoas, né, fizeram parte dessa minha caminhada com Deus, mas eu preciso fazer essa menção, eu preciso deixar isso registrado aqui, né, essa menção ao Alessandro Vilas Boas e tudo aquilo que Deus, ele fez e faz através da sua vida. E eu sei que muito possivelmente esse vídeo nunca vai alcançar ele, mas eu preciso deixar isso aqui registrado como uma gratidão, sabe? Para que eu veja no futuro, né? E eu termino esse vídeo resumindo que talvez você que está me assistindo aí agora, você nunca tenha um grande público, talvez você nunca grave algum álbum ou pregue para multidões, talvez eu também nunca tenha, né, uma relevância, um alcance muito grande. Mas se a sua vida apontar para Jesus Cristo, eu tenho certeza que Deus, ele vai mudar histórias e impactar vidas ao seu redor, que talvez você nem tenha conhecimento disso, sabe? E o mesmo também vale para mim, porque o Alessandro mesmo, certamente, né, igual eu falei, ele nunca vai saber da minha existência, e tá tudo bem, né? Porque o mais importante é o que Deus fez na minha vida através da vida dele. E eu e você também podemos ser esses agentes de transformação com os pequenos testemunhos que nós damos diariamente, igual eu mencionei. Esse foi um testemunho do Alessandro Vilas Boas, né? Uma pequena atitude que ele teve ali que impactou a minha vida e mudou a minha vida completamente. Eu vi aquele momento de mansidão que ele teve ali e eu fiquei, mano, isso tá errado, isso vai contra a lógica do natural, mano. As pessoas geralmente têm que se sentir humilhadas, têm que se vitimizarem, né? Têm que se sentir ofendidas. E quando eu não vi aquilo, né, assim, esse tipo de reação, isso meio que foi um paradoxo pra mim. Eu comecei a pensar, mano, isso não faz sentido. E foi aí que muita coisa na minha vida mudou e continua mudando até hoje. Então eu tenho livros, né, eu tenho, eu acompanho, assim, eu sigo muito o Alessandro Vilas Boas, toda a comunidade da Igreja One, por conta de uma simples fagulha, um simples testemunho lá atrás e que impactou a minha vida de uma forma sobrenatural. E eu te convido você a fazer o mesmo, né? Mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que você não esteja buscando reconhecimento, melhor, que você faça isso sem buscar reconhecimento, né? Mas tenha atitudes tranquilas, tenha atitudes que glorifiquem ao nome do Senhor, para que pessoas possam ser impactadas através da sua vida. Beleza? E fique esse vídeo de gratidão ao Alessandro Vilas Boas e por tudo que ele significa aí na minha caminhada com Deus. Valeu, gente. Para você que ficou até o final, meu sincero obrigado. Tamo junto. Deus abençoa e até o próximo vídeo. Tudo que eu mais quero estar contigo no secreto lugar. Tudo que eu preciso estar contigo onde tu desejares. Se aproxime de mim, chute as pedras pra longe daqui. Se aproxime de mim, meu amado, me dê a mão.